a tia Sandra e o tio Sérgio haviam comentado comigo hoje pela manhã, que houve um problema, a pessoa que queria pregar hoje não conseguiu vir aqui hoje. Aí ela me chamou para pregar aqui, eu aceitei com muito carinho. Eu agradeço, né, o convite por estar aqui com vocês. Quando eu vim aqui, na época do pastor Mateus ainda, quando ele fazia os cultos aqui de quinta, eram 4 pessoas só. E hoje a gente vê que está bem cheio, sábado de manhã, meu tio fala que está cheio também, né? Não tive ainda esse privilégio de vir aqui sábado de manhã, vou tentar vir um dia. Mas sou grato a Deus por ver que esse grupo vai enchendo, né? Os pais vão instruindo seus filhos, a família vai crescendo, porque somos filhos de Deus e uma só família, né? Então a gente fica feliz com isso. Bom, antes de começarmos abrindo nossas Bíblias, vamos orar, falar com Deus? Querido Deus, te agradecemos, Pai, pelo teu sustento, a tua força que tu tens nos dado a cada dia. Te agradecemos o privilégio de estarmos aqui na tua santa casa, adorando o teu santo nome. Pai, agora iremos abrir a tua palavra. Te peço que tu venhas falar conosco hoje, Pai. Tu venhas nos dar sabedoria para estudarmos e compreendermos a Bíblia, a tua palavra, Pai. Que a mensagem que nós ouviremos hoje, que tu venhas tocar em nosso coração, que possamos sair daqui diferentes, Pai, de como entramos, transformados pelo teu santo poder, e que possamos sentir, Pai, que tivemos um verdadeiro encontro contigo hoje. Nos ajude a colocarmos em prática diariamente em nossas vidas a mensagem que nós ouviremos hoje. Fique conosco, perdoe todos os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Bom, queria falar hoje sobre perseverança, que eu acho que é um assunto muito importante para as nossas vidas, o nosso tempo, a igreja em si, principalmente para as nossas vidas. Creio que seja importante também para os irmãos, né, a perseverança. Por exemplo, o que é perseverar? O que é perseverança? Quais são os benefícios, a recompensa da perseverança, da pessoa que persevera? Quando eu persevero, vou dar um exemplo, quando eu persevero nos estudos, a recompensa de que eu tenho um futuro brilhante. Quando eu persevero na saúde, a recompensa de que o meu corpo, os meus órgãos não estejam desregulados, tendo assim uma vida saudável. Quando eu persevero na economia, a recompensa de que eu tenha o dinheiro necessário para me sustentar no futuro. Quando eu ouço perseverança, quando eu ouço falar em perseverança, eu penso que é algo dolorido, que requer esforços, que requer lutas, que somente luta o esforço mental, o esforço espiritual, o esforço físico, com a ajuda divina, claro. Então eu penso que é isso. Por exemplo, qual é o segredo do trabalho de um pianista? O que fez e faz ele tocar tão bem? Perseverança. Quando ele treinou, tocou, estudou cada nota, tocou constantemente, diariamente. A recompensa dele foi e é o êxito em seu trabalho hoje. Ser um bom pianista, tocar muito bem. Agora, no que nós temos perseverado? No que você tem perseverado? No que eu tenho perseverado? Qual tem sido a recompensa da nossa perseverança? Qual é o benefício? É sadia a recompensa? Tem valido a pena? Vai valer a pena para mim? Para você? E na perseverança no lado espiritual? Em que lado nós estamos perseverando? Em que nós estamos perseverando? Abram agora suas Bíblias no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no verso 13. Mateus 24, verso 13. Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 13. Vocês acharam? Diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Que lindo, né? Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Veja que o próprio Cristo aqui, ele nos dá uma condição. Ele nos diz o que devemos fazer e o que também irá nos salvar. Nesses 14 primeiros versos, no capítulo 24,
falam sobre um dos sinais da breve volta de Cristo. E no verso 13, ele nos diz o que nós devemos fazer para que sejamos salvos. É aquele que nos ofereceu a vida eterna, aquele que morreu por nós, que nos salvou, nos resgatou, que hoje nos proporciona a vida eterna, a salvação, aquele que será por ele que nós veremos ao Pai juntamente com ele eternamente, aquele que quer que sejamos salvos, nos diz o que nós devemos fazer para que sejamos salvos, perseverarmos até o fim. Se a perseverança ela não fosse tão importante assim, ela não seria um dos passos para a salvação, um dos passaportes para o céu. Ela não seria uma das avenidas para sermos salvos. Então, como eu estava dizendo, o caminho da perseverança ela requer dor, ela requer esforços, lutas, mas é nessa perseverança cuja recompensa ela é perfeita. E no lado espiritual é eterna. Jesus ele não nos diz que a nossa vida seria um mar de rosas aqui nessa terra, que a nossa vida seria uma vida boa, mas ele nos promete que estaria conosco até o fim. Ele pede para que tenhamos bom ânimo e garante que estaria conosco até o fim, garante que venceu o mundo. Antes de nós desistirmos de nossas vidas, abrirmos mão e procurarmos uma felicidade falsa que esse mundo oferece, ele promete que estaria conosco e garante que venceu o mundo. Jesus também faz isso aqui no capítulo 24. Ele diz um dos sinais da breve volta de Cristo. Se você parar para estudar esse capítulo, diz lá rumores de guerra, que haveria nação contra nação, haveria guerras, o amor iria se esfriar, o mal iria se espalhar com o amor se esfriando. Mas antes de nós procurarmos, seguirmos outro rumo, ele promete que estaria conosco. Ele promete que se perseverarmos até o fim, nós seremos salvos. Agora, se com toda essa garantia de que se perseverarmos nós seremos salvos, em que eu devo perseverar? No que eu devo perseverar? Abram agora suas Bíblias, no último livro da Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo 14, no verso 13. Apocalipse, capítulo 14, verso 13. Diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Essas são uma das características essenciais do povo de Deus, do povo que se manterá firme até o fim, do povo que será salvo quando Cristo voltar, daquela igreja triunfante que permanecerá firme com essas características, para que quando Cristo voltar, venha nos buscar e nos levar com Ele para o céu. A obediência à lei de Deus é uma característica essencial do povo remanescente. Aquele povo que se manterá firme até o fim tem essa característica, aguarda os mandamentos de Deus. E a fé em Jesus, ou seja, pode ser também a fé de Jesus, ou seja, seguir suas doutrinas, suas leis, seus ensinamentos, seus exemplos. Quando estudamos a incomparável vida de Cristo, vemos seus ensinamentos, os exemplos, a obra que Ele nos deixou. E quando guardamos a fé em Jesus, ou seja, seguimos tudo isso, também temos essa característica essencial do povo de Deus, que se manterá firme até o fim. Se eu perseverar em julgar o próximo, em semear contendas entre os meus irmãos, isso está lá em Provérbios 6, verso 19, isso é uma prática abominável aos olhos do Senhor, ou seja, quando eu crio desentendimento entre os irmãos, quando eu faço fofoca, quando eu julgo, faço um pré-julgamento, até porque Deus é o juiz, só Ele pode julgar. Quando eu persevero nessas práticas, isso não está certo. Eu devo ter essas duas características, a perseverança dos santos. A perseverança, ela pode ser também a persistência durante o sofrimento. A espera paciente pelo breve retorno de Cristo. Agora, Jesus está voltando. Para eu perseverar, eu devo perseverar do lado certo, fazendo a coisa certa. Lá em Mateus 7, não precisam ler não, estudem depois, quando chegar em casa, acho que no verso 13 ou verso 14, Jesus fala sobre dois caminhos
ele diz que devemos perseverar, que devemos ficar no caminho certo, no caminho da vida, que é Jesus. Que algumas pessoas, quando botamos um pezinho para a esquerda, um pezinho para fora, buscamos alguma curiosidade do mundo, a falsa felicidade que o mundo traz, estamos conduzindo a caminho da perdição. O próprio Cristo diz lá, ele diz que muitos entram lá. Por isso devemos lutar, perseverar nesse caminho certo, esperando Jesus no caminho certo, fazendo a coisa certa. João, ele teve a visão da Nova Jerusalém. Cristo pediu para ele descrever toda a visão que ele teve no livro de Apocalipse. Ele viu que o povo remanescente, o povo de Deus, que se manteria firme até o fim, teria a perseverança dos santos, ou seja, guardaria os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Agora, com toda essa garantia de que se perseverarmos até o fim, tendo a perseverança dos santos, por que muitos hoje desistem de perseverar? Por que muitos hoje saem dos caminhos do Senhor, abrem mão dessas características que as caracterizam como um povo que se manteria firme até o fim? Por que muitos hoje desistem de perseverar? A obediência à lei de Deus, ela é totalmente benéfica para nós. Tem uma passagem muito linda na Bíblia, para mim, está lá em Deuteronômio 28, dos versos 1 a 14, eu aconselho os irmãos a estudarem depois. Lá fala sobre as bênçãos da obediência. Deus, ele tem bênçãos reservadas para cada um de nós, mas algumas bênçãos especiais ele tem reservado para aqueles filhos que são fiéis, que guardam os seus mandamentos. E lá em Deuteronômio 28, verso 1 a 14, diz lá sobre as bênçãos da obediência. A obediência à lei de Deus, os mandamentos de Deus, quando guardamos os mandamentos, ele também nos dá sabedoria, alegra o nosso coração, como diz lá no Salmo 19, versos 7 e 8. Não estou pregando aqui a teoria da prosperidade. Estou pregando que devemos guardar os mandamentos de Deus, porque seremos beneficiados. Mas a lei de Deus, ela é como uma cerca que nos protege. Dentro do seu limite, nós estamos seguros, vivendo uma vida saudável, íntegra, cristã, fazendo a vontade de Deus, sendo obediente ali à lei de Deus. Nós estamos seguros, nós estamos protegidos ali quase sempre de nós mesmos. Nós devemos principalmente crer e amar essa lei, não porque Deus fará algo por nós apenas, nos trará bênçãos, mas porque Ele já fez. Abram agora suas Bíblias, no livro de 1 João. Livro de 1 João. No capítulo 2. 1 João, capítulo 2, no verso 4. Diz assim: aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, nele não está a verdade. Percebe que Deus fala sobre aquele que diz que o conhece, mas não guarda os seus mandamentos? Ele diz que ele é mentiroso e nele não está a verdade. Seria até um pouco incoerente eu dizer que conheço a Deus, mas não guardo os seus mandamentos. Ele diz que é mentiroso e nele não está a verdade. Então, a Bíblia, mais uma vez, nos dizendo a importância de guardarmos a lei de Deus, a importância de sermos fielmente, diariamente, obedientes à lei de Deus, a importância do porquê ela é uma das características essenciais do povo de Deus, porque ela está contida na perseverança dos santos, porque se perseverarmos nos caminhos do Senhor, guardando os mandamentos dele, seremos salvos, para sermos coerentes e não incoerentes, para sermos verdadeiros e não mentirosos, para termos a perseverança dos santos e sermos salvos quando Cristo voltar para nos buscar. Agora, a perseverança dos santos, ela diz outra característica também. Ela diz aqueles que guardam a fé em Jesus. Ou seja, pode ser também a fé em Jesus, ou seja, seguir seus exemplos, como eu havia dito.
Vamos ver também a importância que a palavra de Deus dá para essa característica. Também 1 João, no capítulo 2, agora no verso 5 e no verso 6. Diz assim: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. Como sabemos que alguém permanece nele? Se ele andar como ele andou. Você permanece em Jesus? Eu permaneço em Jesus? Se nós permanecemos em Cristo, devemos andar assim como ele andou. Cristo, ele foi o nosso maior exemplo. Então a guarda da fé de Jesus é seguir os seus exemplos. Ele foi e é hoje o nosso maior exemplo. Ser cristão nesse mundo é ser diferente num mundo totalmente padrão, num mundo totalmente contrário. É você andar na contramão de um mundo que só prega o errado, a podridão. Ser cristão é você ser um pequeno Cristo nessa terra. Que diferença vamos estar fazendo se formos mais semelhantes ao mundo e menos semelhantes a Cristo? Sabe, já parou para pensar que o que afasta mais as pessoas do cristianismo são os próprios cristãos? Lembra da história de José? A partir ali no capítulo 41, os irmãos quiserem estudar em casa depois, José, filho de Jacó, ele foi um homem íntegro, um homem temente a Deus, um homem correto. E Deus, ele tinha um propósito para ele de ser diferente, de fazer a diferença e salvar o povo que ali iria morrer da fome. Iria salvar o Egito, não só o Egito, mas o mundo inteiro que morreria da fome ali. E Deus usava ele para interpretar sonhos. Então, de repente, o faraó ele teve 2 sonhos que tinham um significado. Ele pediu para os sábios interpretarem esse sonho para ele, os sábios não conseguiam. Aí o copeiro que estava ali com o faraó lembrou de José, que esteve na prisão com ele, lembrou que José interpretava sonhos pela unção de Deus. Ele comentou ali com o faraó e o faraó mandou chamar José. Então José, como já fazia pela unção de Deus, interpretou os 2 sonhos de faraó, soube o significado, soube que então haveria ali 7 anos de fome. Só que agora eles precisariam de um governador para comandar, administrar, organizar a colheita, a plantação, organizar aquele período de fome que viria, tranquilizar o povo, comandando tudo, dando as ordens certas. Quem seria esse homem? O faraó disse que seria ele, José, pois nele vejo o Espírito de Deus. No meio daquele povo, daquele mundo, o Egito, uma terra completa de homens pagãos, o faraó viu a diferença em José. O faraó viu o Espírito de Deus em José. Que nesse mundo, irmãos, nós vivemos, esse Egito, que os faraós, que as pessoas possam ver a diferença em nós, possam ver que somos diferentes, possam ver Jesus em nós, que possamos ser mais semelhantes a Cristo, ao caráter dele. A única coisa que subirá conosco para o céu não serão as nossas riquezas, nossas terras, nossas conquistas. Nós seremos transformados, mas a única coisa que subirá conosco para o céu é o nosso caráter. Para subirmos para o céu, devemos aprimorá-lo, moldá-lo, ser mais semelhante ao caráter de Cristo. Nós devemos e podemos ser a Bíblia que muitas pessoas querem e vão ler. Por isso é preciso ser cristão, ser um pequeno Cristo nessa terra, mostrar a diferença, fazer com que a pessoa possa ver Jesus em mim e em você. E a importância de seguirmos os seus exemplos, de sermos como Jesus, de andarmos como Jesus andou, de fazermos o que Cristo fez nessa terra, a importância, a palavra de Deus mostrando que a importância disso ser a característica essencial do povo de Deus, disso ser a perseverança dos santos, para sermos também coerentes e não incoerentes, para sermos ali beneficiados, brilharmos por Jesus, como Ele pediu, para sermos uma luz para esse mundo, para perseverarmos constantemente nos caminhos do Senhor, tendo essa característica, essa perseverança dos santos, andando como Cristo andou. Agora, por que muitas pessoas hoje, jovens e
irmãos abram mão dessas duas características, a perseverança dos santos. Porque muitos hoje desistem de ser o povo de Deus, de serem caracterizados como um povo que se manterá firme até o fim, tendo essas duas características, a perseverança dos santos. Nós dizemos que amamos a Jesus, mas nós não passamos tempo com Ele. Ele nos amou, devemos amá-lo também. Se eu amo a pessoa, eu devo passar mais tempo com ela. Eu vou citar até ali minha mãe, que está sempre ali comigo, nos sermões. Eu fico doido para ela chegar logo em casa do trabalho, não é porque ela faz uma janta muito gostosa, é porque eu amo ela, quero passar mais tempo com ela. Nós amamos a Jesus, se dizemos isso, devemos então passar mais tempo com Ele, em oração, em comunhão, tendo um relacionamento especial, irmãos, diferente, de intimidade entre a criatura e o Criador. O amor, ele está totalmente envolvido no relacionamento, ele é o centro do relacionamento. Agora, o quanto nós amamos a Jesus? O quanto você ama Jesus? O quanto você distribui e passa o seu tempo com Ele? O quanto nós amamos a Jesus? Porque alguns desistam de perseverar. Toda tristeza eu sinto, irmãos, quando eu vejo os irmãos que brincavam comigo, que perseveravam, que estavam na igreja. Alguns louvavam ao Senhor, pregavam nos cultos. Alguns já faziam faculdade de teologia. Alguns já eram pastores. Eles abriram mão dessas duas características essenciais do povo de Deus. Desistiram de perseverar, de ter a perseverança dos santos. Desistiram de lutar. Foram para o mundo aí fora buscar falsas felicidades, desesperados à procura de uma felicidade real, de alguém que preencha o ser. Estão distantes de Cristo. Desistiram de serem mais semelhantes a Jesus, decidiram ser mais semelhantes ao mundo. Quanta tristeza eu sinto quando vejo eles assim, naquelas condições. Abram agora suas Bíblias, irmãos, para finalizarmos. O livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 10. Primeiro Coríntios, capítulo 10, nos 13 primeiros versos. Vou ler os 13 versos. Diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. O povo de Israel,
ele seguia firme, com um propósito, um foco. Ele tinha na mente um rumo, que era chegar na terra prometida. Deus havia prometido a eles a terra prometida. E para chegarem lá, essa terra que Deus havia prometido para eles, eles deviam perseverar, deviam lutar contra os pecados que mais os afastavam de Deus. Eles deviam ter aquelas duas características, a perseverança dos santos. Eles deviam guardar os mandamentos de Deus, seguir seus exemplos, seguir a doutrina, a lei que Deus ali estava dando para eles. Mas alguns foram desistindo, foram perdendo, desequilibrando a prioridade deles, perdendo o foco, foram se desviando dos caminhos de Deus, foram desistindo de perseverar nos caminhos do Senhor e foram perdendo a terra prometida aos poucos, perdendo a salvação aos poucos. Eles perderam a terra prometida do nada, estando em cima do muro, na zona do conforto, e Deus alertando a eles, Josué, Moisés, os líderes ali, alertando-os, e eles não davam ouvidos, ouviam, mas não praticavam. Eles foram perecendo e caindo, perdendo a terra prometida. Qual desses pecados tem feito com que fiquemos mais distantes de Deus? Qual desses pecados tem nos afastado aos poucos dos caminhos do Senhor? Aos poucos vamos andando, caindo, não vamos nem percebendo. Qual desses pecados tem feito com que fiquemos agarrados com aos sentimentos negativos, com os nossos pecados, com as nossas limitações, tem nos agarrado em cima do muro, nos impedindo de termos mais comunhão com o Criador, de nos posicionarmos e mudarmos de vida? Qual desses pecados tem feito com que perdemos o céu aos poucos, assim como eles perderam a terra prometida? Deus lhe prometeu o céu também. Qual desses pecados tem feito com que nos desviemos deste rumo que vai nos levar até o céu? Eles foram adorando outros deuses. Eu não adoro nenhum Deus. Sim, mas qualquer coisa que eu coloco em primeiro lugar na minha vida, que deve ser Deus que ocupe em primeiro lugar em minha vida, qualquer coisa que eu for colocar em primeiro lugar, que eu for dar mais prioridade, será uma adoração também, concorda? Qualquer coisa que tiver em primeiro lugar na minha vida, não for Deus, qualquer coisa que for tirar o lugar de Deus em minha vida, que é o primeiro lugar, será uma idolatria, será uma adoração também. Nós queremos manter a nossa aliança, o nosso casamento com Deus, mas às vezes nós nos comportamos, agimos como adúlteros, perdendo a prioridade, o foco, colocando outras coisas em primeiro lugar, nos afastando dele, deixando ele em segundo, não em primeiro. Vamos abrindo mão das características essenciais do povo de Deus e vamos ficando mais semelhantes ao mundo. No meio de 2 milhões de israelitas, apenas 2 entraram na terra prometida: Josué e Caleb. Apenas 2 perseveraram, apenas 2 lutaram contra os pecados que mais afastavam de Deus. Apenas 2 permaneceram firmes nos caminhos do Senhor, obedecendo suas leis, guardando seus mandamentos. Se no meio de 2 milhões de israelitas, apenas 2 entraram, quantos de nós entraremos no céu? Quantos Josués e Calebes nós teremos, se esforçam, que lutam contra os pecados que mais nos afastam de Deus, que perseveram nos caminhos do Senhor, para entrarmos na Canaã celestial, para entrarmos nessa terra prometida que Deus nos prometeu, que é o céu? Irmãos, faço um apelo aqui. Penso que nós, constantemente, devemos nos agarrar mais a Deus, em meio ao sofrimento, em meio às tentações. Possamos buscá-lo em primeiro lugar. Todas as coisas nos serão acrescentadas. Possamos buscar a sua justiça. Talvez eu estou falando por algum irmão aqui que esteja indeciso, afastado um pouco dos caminhos do Senhor, que esteja procurando um pouco chegar mais ao mundo, algumas curiosidades do mundo,
que esteja tentando buscar alguma falsa felicidade que o mundo traz, colocando aquele pezinho para fora. Deus, Ele com sua onisciência, por saber de tudo, Ele sabe que você pode se desviar dos caminhos dele, assim como Ele sabia que Adão e Eva iriam pecar, iriam comer do fruto. Mas com a sua onipotência, com a sua onipresença, Ele pode, com a sua permissão, te resgatar, te trazer de novo para a casa do Pai. Quando eu aceito a Jesus, me batizo, persevero, entre outras coisas mais, esses são os passaportes para o céu. Se você ainda não se batizou, está pretendendo, continue firme, perseverando nos estudos, aceite a Jesus, persevere. Se você já se batizou, já aceitou a Jesus, persevere. Salvos uma vez, salvo para sempre, não será assim. É preciso perseverança. Se a perseverança não fosse tão importante, irmãos, aquele que nos oferece a salvação não pediria para perseverarmos, para que sejamos salvos. O apelo hoje é que nós venhamos despertar, permitir ser usados por Deus, lutarmos contra os pecados que mais nos afastam dele e mudarmos de vida, sermos rebanho de um só pastor, servirmos a um só Senhor, permitirmos que somente Deus venha ocupar o primeiro lugar dele em nossas vidas. Nesse novo ano que já se iniciou, estamos bem no começo, seja um ano de renovações para a sua vida, um ano de decisões, um ano de sair da sua zona de conforto, de cima do muro e se posicionar ao lado de Cristo, para que Ele venha fazer de você uma nova criatura, para que Ele venha viver em você, morar em você, para que você seja morada de Deus. Nesse novo ano, você venha despertar, permitir que você seja ovelha de um só pastor, permitir que você seja criatura de um só Criador, reconhecendo isso. Nesse novo ano, você venha perseverar, tendo as características do povo de Deus, a perseverança dos santos, guardando os mandamentos de Deus. Nós possamos então despertar, irmãos, andarmos como Cristo andou, fazer com que nesse novo ano as pessoas vejam a diferença em nós, vejam Jesus em nós. O mundo está sem amor porque elas não têm Deus, porque o amor é Deus. Então possamos levar o amor, espalhar o amor a quem precisar, pregar o Evangelho para apressarmos a breve volta de Cristo, para que em breve Ele venha buscar aqueles que o aceitaram, se batizaram, que perseveraram. Possamos nos caracterizar como uma igreja triunfante, o povo de Deus que se manterá firme até o fim. Que quando Cristo voltar, quando as nuvens se abrirem, Cristo volte, nos resgate, nos leve com Ele para o céu. Esse é o meu desejo e minha oração. Deus nos abençoe. Amém. Querido Deus, te agradecemos, Pai, pela mensagem que nós ouvimos hoje. Te agradecemos, Pai, por termos a certeza de que o Senhor falou conosco verdadeiramente, que tivemos o verdadeiro encontro contigo. Pai, tu sabes as condições de cada membro, de cada filho teu que está aqui. Tu sabes as lutas que eles passam, as tentações diárias que eles vêm passando. Tu sabes de seus esforços. Tu vens ajudá-los, Pai, nos ajudar a lutarmos mais contra os pecados que mais nos afastam de Ti. Tu vens nos ajudar, Pai, a não cairmos como o povo de Israel caiu. Tu vens nos ajudar a despertarmos. Que nesse novo ano venha ser um ano de decisões, Pai, e que a nossa maior decisão seja estar ao Teu lado, Pai. Que nossa maior posição seja nos posicionarmos ao Teu lado. Possamos sair, nos afastarmos, sentirmos mais prazer nas coisas celestiais e não nas coisas desse mundo. Possamos ser mais semelhantes a Ti, ao caráter do Teu Filho amado Jesus Cristo. Possamos andar como Ele andou. Possamos demonstrarmos que somos diferentes. Possamos viver o que nós pregamos, que nós examinamos na Tua Palavra. Possamos colocar as mensagens da Tua Palavra em prática diariamente nas nossas vidas. Que as pessoas, Pai, possam ver o brilho de Jesus em nós. Possam ver Jesus em nós. Que possamos perseverar diariamente para que sejamos uma luz para este mundo. E apressarmos a breve volta de Cristo, para que em breve Ele volte, nos resgate, nos leve para o céu. Tu venhas, Pai, resgatar algum irmão que esteja aqui
distante de Ti, indeciso, o Senhor venha, com a permissão dEle, resgatá-lo com a Tua onipotência, a Tua onisciência, a Tua onipresença, e fazê-lo estar para sempre, constantemente, nos Teus caminhos, em Ti, contigo. Faça com que possamos ser uma bênção nesse novo ano, que possamos permitir que sejamos, pelo Teu poder, pela Tua unção, vaso novo, Pai. Possamos levar esse mesmo Cristo, essa mesma graça de Deus que nos alcança, levarmos ela para todas as pessoas. Amém. Senhor, venha perdoar todos os nossos pecados, nos dê forças, nos guie, nos conduza, nos traga de volta para os Seus braços, para todo sempre. Fique conosco durante o restante dessa semana, pois ainda é desconhecido para nós, pois nós não sabemos o futuro, mas a Ti pertence o futuro, Pai, Tu conheces tudo. Então entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos e confiamos e descansamos em Teus braços, amor. Continue nos dando a Tua santa, divina, soberana e perfeita paz. A paz que o mundo pode tirar, Pai, mas é uma paz que o mundo não pode dar. O mundo só tirará se estivermos distantes de Ti. Então nos ajude a estarmos conectados contigo, sendo fiéis a Ti, para que tenhamos a Sua paz e espalhemos essa paz para todos. Amém. Em nome de Jesus, te peço e te agradeço. Amém. Amém.